Olá, seja bem-vindo ao Ponto de Vista, local para as mais diversas opiniões sobre os mais variados assuntos. Neste programa, vamos falar sobre a escola de período integral. Conosco, convidado deste ponto de vista, é o diretor da Escola Parque dos Sonhos, Escola Estadual Parque dos Sonhos, Regis Marques. Esse bate-papo, seja bem-vindo à TV Câmara. Muito obrigado, participar aqui desse programa, a gente conseguir falar um pouco sobre a escola de tempo integral, sobre as dificuldades de trabalhar com a educação e sobre não violência também. Regis, você é um jovem, né, nessa época. Quanto tempo aí participando de direção de escola? De direção de escola vou fazer agora mais 4 anos, né? Entrei em 2016, então em 2020 faço 4 anos que eu estou em direção, mas já na educação estou há bastante tempo. Já faz 18 anos aí que eu trabalho com educação. Sempre no governo do estado? Sempre. Assim, no início eu comecei a trabalhar como voluntário, né, em escolas públicas também. A gente organizava cursinhos pré-vestibulares para pessoas de baixa renda. E depois eu me formei em História, comecei a lecionar e dentro do estado eu estou há 15 anos já. O que te levou a migrar de lecionar da sala de aula para a direção? O que te fez fazer esse caminho? Essa é uma pergunta interessante, porque foi assim. Como professor, a gente consegue transformar a vida dos alunos que a gente está lá junto, né? Dos alunos que estão na sala de aula, a gente consegue mudar. E muitas vezes são muito poucos, porque a gente consegue dar aula em 10, 15 salas. Numa escola, a gente consegue mudar não só os alunos, né? Também como mudar a comunidade em si. Então, o que me fez querer mudar, sair da sala de aula para ir para uma direção, foi essa possibilidade de realmente transformar mais vidas. A gente sempre fala que uma universidade, ela transforma a cidade, transforma a localização. Mas não é só uma universidade. A escola pública tem essa função também. Sim. E essa é uma função primordial de dentro da escola. Qualquer cidadão, qualquer ser humano, qualquer pessoa chegou a participar um dia da escola, né? Chegou a ir para a escola. Vai do ensino básico até o ensino médio, depois para a universidade. Mas a escola é aquele espaço onde os pais deveriam, né, participar, deveriam estar mais juntos, deveriam atuar mais. E isso foi o que me fez buscar isso. Então, fazer com que os pais participassem realmente dessa mudança, né, da sua realidade. A gente fala em transformação, você fala falando de mudança, você comenta muito sobre os pais. A sociedade, ela vem numa velocidade de mutação muito grande, né? As famílias têm agora novos formatos, as pessoas têm mais de uma atividade, é necessário ter dinamismo. Mas no dinamismo só não a família, mas também a instituição. Você acredita em mudanças na forma de lecionar, em mudanças nesse feedback aluno-professor, aluno-direção, professor-direção? Eu acredito, Márcio, eu acredito que a gente tem que ter seria a humanização da educação, que falta um pouco. Né? Esse é um grande trabalho que a gente faz lá no Parque dos Sonhos, que é fazer com que os professores reflitam e falem assim, esse daqui não é só um aluno, esse daqui é um ser humano, é uma pessoa dotada de desejos, de vontades, de angústias. Então, ele também tem que ter essa opinião, ele também tem que ser ouvido. Então, acho que o dinamismo, quando você fala, é nesse ponto de mudar as relações entre professor-aluno, entre professor-comunidade, entre responsável e direção, né? É buscar realmente essa democracia, mas lembrando que democracia não é uma bagunça, né? Democracia, a gente tem regras, a gente tem formas, a gente tem que ser ouvido, tem que ouvir, tem que fazer com que as pessoas realmente busquem melhorar a sua realidade, né? Busquem melhorar não só a escola, mas também busquem melhorar a sua comunidade, a gente sair dali realmente com pessoas, com agentes transformadores. E esse dinamismo também vem um pouco, eu brincava muito assim, antes de ir para a direção, que eu falava, se você pegar qualquer profissão, vamos pegar assim, médico, né? O médico no século XIV, século XV, ele era o barbeiro e era cirurgião. Sim, ele fazia de tudo. Ele fazia de tudo, era o barbeiro, cirurgião, você podia cortar teu cabelo assim como podia fazer uma cirurgia. E aí a gente vê a medicina hoje, o tanto que ela transformou, o tanto que ela mudou, né? Então hoje a gente tem um especialista no dedo, no osso do dedo mindinho. Enquanto a educação não teve essa mudança. Se você pegar uma sala de aula do século XVI, uma sala de aula atualmente, você vai ver lá as carteiras enfileiradinhas, uma lousa, o professor lá na frente falando. Então a gente tem que ter essa mudança também, essa mudança de concepção e ver que o aluno ele também é um agente que traz conhecimento.
Ele também é uma pessoa que traz saberes e como fazer isso acho que é o grande desafio, eu não falo problema. Quando eu falo em dinamismo e feedback, é bem nessa vertente de que a escola precisa ser ágil na resposta quanto à necessidade da sociedade, focada no aluno, né? O aluno sendo a mola que impulsiona as mudanças. Esse feedback, hoje nós temos aí os celulares nas salas de aula, quer dizer, isso exige ainda mais do docente. Lógico, porque assim, o docente ele não pode ver o celular como inimigo. Né? O celular ele não é inimigo da educação, mas ele pode se transformar num agente de ampliação do aprendizado. Então, como que vai ser utilizado o celular? Lá na escola agora, a partir de outubro, a gente vai estar instalando o aplicativo, onde o professor, o aluno e o responsável eles têm interação em tempo real. Então, o responsável vai saber quais são os trabalhos que os alunos têm, quais são os conteúdos que ele está aprendendo, o que o professor está fazendo na sala de aula. Assim como o professor pode conversar com o pai em tempo real, seu filho está assim, está assado. E o pai também ter essa resposta, ou buscar saber, ou perguntar para o professor como é que está aí meu filho hoje. Então, acho que isso também é esse dinamismo. Aproximando, né? Que busca, então, a gente começar a ver. Tem o próprio Google, né, que tem várias ferramentas de educação, tem a Microsoft, tem outras empresas, outros aplicativos diferentes também que tem várias. Então, é fazer uma pesquisa no Google, aí, em qualquer site de pesquisa, que tu vai encontrar vários aplicativos que vai dinamizar o aprendizado em si. E o que é aprender também? A gente quer alunos que decorem, que quando chegar numa prova eles decoraram e depois esquecem tudo. Isso é uma pesquisa científica, que a maioria dos alunos que passa em primeiro lugar em universidade, isso já foi comprovado. Tá? Né? Depois, se você fizer uma pesquisa com eles, eles esqueceram tudo. Que eles são os primeiros para aquele vestibular. Isso, entendeu? Então, quer dizer, teve aprendizado real nesse ponto? O que é aprender? Então, é outra discussão que tem que ser feita. Entendimento, compreensão. É lógico, né? E assim, eu quero formar o quê? Eu quero formar alguém que só vai entrar na universidade e vai querer fazer a sua profissão e pensar em si mesmo, ou eu quero formar alguém que quer mudar a vida de outras pessoas também? Que tem esse pensamento de mudar uma sociedade, de buscar uma sociedade mais igualitária, mais justa, menos violenta. Então, que tipo de pessoas a gente quer formar? E esse é o grande assunto que a gente tem lá no Parque dos Sonhos. Porque como é que, dentro da gestão também, como é que eu vou trabalhar a opinião de 30, 40 pessoas diferentes? Você acredita que a educação chegou num momento de enfrentamento dos próprios medos? Ou seja, aquilo que mais não se queria que acontecesse, mudanças radicais, e no momento agora há esse enfrentamento por conta da evolução da sociedade, acredito que sim. do crescimento. Sim. E está na hora de enfrentar a pior parte, que é a mudança. Sim. A mudança é o que gera medo. Sim. Eu também participo de um movimento e a gente fala assim, que o motor da história, diferente do comunismo, que eles falam que o motor da história é a luta de classe, para a gente o motor da história é o conflito geracional. Então é quando as gerações que estão surgindo começam a romper fronteiras, começam a questionar as gerações que estão aí. E isso a gente percebe, às vezes, por atitude. Fala, pô, esse aluno é indisciplinado, esse aluno quebra tudo. Mas por que ele está quebrando? O que está acontecendo com ele? Alguém já escutou aquele aluno? O que falta? E muitas vezes, esse aluno que é indisciplinado, que ninguém quer ter esse aluno, quando você escuta ele e vê a história de vida dele e traz ele para o teu lado, ele vai ser um cara que vai transformar ele a escola, que vai te ajudar, que vai tomar conta, que vai ir lá de sábado, domingo, quando precisar. Então, esse enfrentamento, assim, esse conflito de gerações, que nem você não pode ter, Márcio, numa escola, um aluno que sabe mexer, que entende mais de tecnologia do que o professor. Entendeu? Porque aí o professor que sabe menos que o aluno vai sempre achar que o aluno é indisciplinado, que o aluno não está nem aí. E muitas vezes não, é que o aluno naquele assunto de tecnologia, ele sabe mais que o professor. E há algum problema? Você tem um aluno que desenvolve melhor do que o docente nesse termo? Não, a gente tem, já aconteceu, mas aí o que eu peço, né? Isso eu estou falando de um caso isolado, da Escola Parque dos Sonhos, que é a minha visão, que é como eu trabalho. Também pedir para os professores, vamos estudar, vamos se formar, vamos ver mais, entender mais, compreender mais, discutir mais, sentar com o aluno, falar, pô, me ajuda, não é errado o professor pedir ajuda. Né? Eu, quando eu estava na sala de aula, que eu não sabia, que o aluno vinha me perguntar alguma coisa, eu não sabia, eu tinha a hombridade, né, tinha a humanidade de dizer, não sei, vou pesquisar e na próxima aula a gente pode discutir junto. Então isso você traz a turma para você, porque a gente professor não é Deus, e tem muito professor que acha que é melhor, então
na questão hierárquica, eu sou professor, eu sei e você Poder. não sabe nada. Tem essa questão. Sem E entender, na minha visão hoje, o professor ele seria um mediador de aprendizado, mediador de conhecimento, um orientador nesse sentido. Nós temos hoje a tecnologia, o primeiro mundo, né? A globalização trouxe o que há de mais atual para todos os lugares do polo, né? Antigamente isso era mais setorizado em alguns países, agora não. Todos no globo desenvolve com a globalização, né? Todo mundo tem acesso à informação, à tecnologia. Nós estávamos preparados para essa tecnologia dentro da área da educação? Nós estávamos preparados para essa mudança, para da água para o vinho? Estamos preparados para isso, para essa condição de tanta tecnologia, para uma sociedade que precisa muito ainda melhorar? Essa pergunta é desafiadora. Né, eu acredito assim, que não estávamos, né, a educação não estava preparada para essa mudança, porque também a tecnologia ela muda constantemente, muda diariamente, tem algo novo, tem um aplicativo novo, tem alguma coisa nova. Mas, por outro lado, também cabe, né, a gente que tá na educação também estudar, entender e ver. E muitas vezes não é no tempo que precisa, então a gente precisa de um outro... Assim, a educação ela tem que ser tratada um pouco diferente, né? Porque as mudanças na educação elas têm que ser mais sutis, têm que ser mais suaves, né? Você não vai encontrar assim Elas precisam ter uma direção. É, né? Lógico, tem que ter essa direção, tem que ter essa mudança, trazer, né? E sempre ter esse intercâmbio, essa troca. E hoje também a gente vive num mundo diferente, né? Se alguém, sei lá, um peixinho bate asa lá no Japão, a gente consegue ver aqui em tempo real. E isso tem que ser levado para a educação, porque o aprendizado também não é estático. A gente aprende, que nem eu aqui, a gente tendo esse bate-papo, eu vou estar aprendendo alguma coisa, você pode estar aprendendo. Sim. Quem está assistindo em casa também vai aprender. É lógico, e aprender é naquele momento, né? A gente fala muito da necessidade do aluno e da condição do Estado em suprir essa necessidade. Só que a ferramenta esse elo de ligação é o professor. Sim. É esse elo de ligação. Como lidar com esta matéria-prima, né, que é o professor, que sofre tantas essas mudanças e que é geralmente o ponto de maior vertente para o ensino? Passa por ele para que se chegue ao aluno. Então, aí a gente tem vários desafios, né? O primeiro desafio que a gente pensa dentro da educação estadual, vou falar da educação estadual, a primeira coisa é essa questão salarial, né, que tem que ter uma valorização maior do professor, só que aí a gente entra no círculo vicioso, porque assim, o professor dentro do estado, ele ganha pouco, que é o que ganha menos qualquer prefeitura. A prefeitura de Cubatão paga mais que o estado de São Paulo, né? A prefeitura de São Paulo paga mais que o estado. E então o professor, ele vê a educação estadual não como uma renda principal, mas sim como um complemento de renda. Então ele muitas vezes deixa de dar uma aula melhor, porque ele tem que pensar até no outro emprego que ele tem. Mas, por outro lado, o governo também tem que pensar isso, falar assim, pô, então vamos valorizar o professor, vamos aumentar o salário, mas só aumentar o salário também não é a solução, entendeu? A solução, como a gente vem falando aqui, é um pouco de formação, então a gente tem que começar a prestar atenção nas universidades, como esses professores estão sendo formados. Que nem eu falei, agora eu tô na direção, mas futuramente eu quero dar aula em universidade, por exemplo. Porque eu quero dar aula ou de didática, ou de metodologia de ensino, porque falta isso. A gente vê que muitos professores eles saem da universidade sem ter essa questão de como é que é uma sala de aula, como que eu vou lidar com o aluno. E cada sala de aula é diferente uma da outra, né? São pessoas, porque a gente lida com seres humanos, então naquela sala de aula tem um tipo de ser humano, na outra sala de aula é outro tipo de ser humano. A gente tem que pensar nessa questão principalmente na formação. Eu ia fazer um questionamento agora, mas nós vamos para o intervalo, e aí depois do intervalo vamos falar sobre voltar essa questão do professor e saber se é um dom ou se pode ser desenvolvido, né? Quando preparar um professor. Mas isso logo após o nosso intervalo. Ponto de Vista volta já. Estamos de volta nesse segundo bloco do Ponto de Vista, falando sobre educação, escola, período integral. Batendo papo aqui conosco, nosso convidado, Regis Marques, ele que é diretor da Escola Estadual Parque dos Sonhos, que fica no Jardim Real, aqui em Cubatão. Nós estamos falando sobre professor, né? Sobre essa questão do professor. É um dom
é algo que pode ser desenvolvido. A didática, ela pode ser repassada, pode se aprender a ter didática, pode se aprender a ser um professor, ou isso é nato? Eu acredito que a gente pode aprender. Por outro lado, também penso que tem a vocação, isso como qualquer profissão. Né? Quem tem a vocação, quem tem o dom, vai aprender muito mais rápido e vai conseguir desenvolver muito mais rápido. Vamos pensar um jogador de futebol. Você tem lá o Neymar, ele tem o dom da bola, ele pega a bola, faz o que ele quiser. Mas você tem outros jogadores que podem aprendendo técnica, como chutar a bola, como bater de 3 dedos, como tocar, fazer passe curto, passe longo. Esse vai ter mais dificuldade porque ele vai ter que aprender, vai demorar mais tempo. E o professor é a mesma coisa, só que ele tem que querer também, querer aprender. E não só entrar na sala de aula, falar que nenhum aluno quer aprender e ele ensinou e pronto, porque não é mais assim. Então acho que tem esses dois pontos, tem a questão de quem tem a vocação, para aprender, de ensinar, e tem aquele que pode ser aprendido também. Então as universidades vão vendo isso. Você pega assim, muitos professores, muitas vezes nem frequentam a universidade, consegue dar uma aula excelente, consegue passar aquilo que ele aprendeu muito fácil. Você comentou a respeito dessa condição, fez até um paralelo entre o esportista e o professor. E a gente, vou seguindo esse paralelo, todo esportista tem um staff por trás dele, tem toda uma equipe que dá estrutura. O professor, a gente muito percebe que o professor, muitas vezes ele fica saturado, muitas vezes é um esforço físico e mental muito grande. O professor, ele lida com vários alunos, tem que buscar essa questão de individualizar mesmo assim, né? Essa humanização passa por você fazer uma leitura individual de alunos, e muitos têm jornada dupla, jornada tripla, e isso, acredito que acaba prejudicando o professor, né? Ele, nesse afã de necessidade de todos nós de sobrevivência, ele acaba muitas vezes superando até a sua capacidade em estar lecionando 2, 3 períodos. É necessário uma estrutura para se atender o professor, psicólogos, médicos, uma condição para o docente ter esse respaldo. O que a gente observa isso é que os professores estão sofrendo cada vez mais dentro da sala de aula. Muitas vezes por problemas da própria sala de aula, por problemas pessoais, por uma questão de insubordinação do aluno, muitas vezes. É porque também ser professor é algo muito solitário. Não é? Você tem que preparar a tua aula, você tem que ir dar a sua aula, você tem que esperar que os alunos prestem atenção na tua aula. E muitas vezes você não tem o respaldo da direção, que não tem o respaldo da diretoria, que não tem o respaldo do governo, da secretaria, que não tem o respaldo do governo, e aí vai. Fica meio que isolado, né? Aí, por isso que eu defendo um pouco esse projeto de educação integral. Defendo um pouco, não, defendo muito. Eu acho muito válido esse projeto hoje, do Programa de Ensino Integral, que é diferente da ET. Aqui em São Paulo a gente tem 2 programas, né? Tem a ET, que é a Escola de Tempo Integral, só que aí os alunos têm aula da Base Nacional Comum de manhã e à tarde são projetos. E tem o Programa de Ensino Integral. Esse de Ensino Integral, que é o Parque dos Sonhos, onde as crianças entram às 8 da manhã, elas têm que ficar 8h30. Aí depende da escola, entra às 7, entra às 8, entra às 9, depende do horário. Lá na escola eles entram às 8 e fica até às 4 da tarde, até às 4h10 da tarde, mais ou menos. E lá a gente não tem, os projetos são intercalados com as disciplinas da Base Nacional Comum. O professor, dentro do programa de ensino integral, ele é valorizado, isso daí a gente tem que falar, o professor recebe 75% a mais do seu salário, do salário base. Para ele se dedicar àquela escola. Isso, então ele só se dedica àquela escola, ele dá aula só naquela escola, então ele conhece só os alunos daquela escola. Então, por um lado, é interessante, porque aí a gente pode conhecer o aluno em sua individualidade. Que nem lá, minha vice-diretora, ela sabe o nome de quase todos os responsáveis pelos alunos, que nem quando um aluno dá um trabalho, ele, vou chamar a dona Carlinha, a dona Maria. Ele, aí até um dia um aluno veio reclamar comigo, a Isabel sabe o nome de todos os pais dessa escola. Eu falei, sabe, é a função dela, ela tem que saber. Né? E isso é muito interessante agora que os alunos entram desde o primeiro ano, a gente vai conhecendo, vai tendo muito mais esse contato. Dentro de uma escola regular isso é muito difícil. Eu lembro que quando eu estava em sala de aula, eu dava aula no estado e dava aula na particular. Eu cheguei a dar 12 aulas por dia, imagina o que é isso, trabalhar quase 12 horas por dia. 12 chamadas, 12 aberturas, quer dizer, realmente. Entendeu? São 12 turmas diferentes, então era muito complicado. Então eu vejo isso também, esse problema, que aí a gente fala da falta de valorização, porque se você é valorizado, você consegue dar aula numa escola só,
Só que eu falar de mim é muito simples, porque mesmo quando eu dava aula só no estado, ainda fazia trabalho voluntário, ia lá em contraturno na escola, fazia atividade com os alunos. Então, eu tinha essa questão porque eu sempre acreditei na educação como um instrumento de mudança, né? De transformação. Então, para o professor também, acho que falta um pouco acreditar, mas muitas vezes tem essa questão que tem família, tem que cuidar, tem que... O pessoal que trabalha, os docentes que trabalham com você, né, na Parque dos Sonhos, você sente uma diferenciação neles? Você percebe que acaba não se tornando tão pesado e a produtividade melhora? A gente sente essa diferença, mas é um processo. É um processo. Igual quando a gente estava conversando antes, né, quando eu entrei no Parque dos Sonhos, a gente tinha só 116 alunos. Ah, sim, vocês passaram por essa dificuldade. Isso, né, o programa estava para acabar, ninguém acreditava no programa, a escola era conhecida como Parque dos Pesadelos, ninguém queria estudar lá. E aí foi todo um trabalho de 2016 para a gente mudar essa concepção, entrar nesse processo. Você aceitou vir para essa escola com toda essa condição que foi apresentada à época. Sim, eu lembro que eu morava em São Paulo, né, eu me inscrevi para o programa, aí a supervisora me ligou e falou, você vai querer estudar aqui mesmo? Como é? Vai querer ser diretor aqui mesmo? Eu falei, não sei, posso conhecer a escola, tal. Ela vem, fica numa comunidade, a escola sofre violência toda semana, não sei o que. Eu falei, tá bom, então eu vou lá conhecer. Aí vim, conheci, me perdi aqui, fui parar em Santos. Quer dizer, o início bem complicado. Até achar o bolsão ali, eu já estava desistindo, já estava voltando para casa. Aí conheci a escola, conheci os professores, né? Eu cheguei lá com 33 anos, então era o mais jovem lá. Tipo, diretor mais jovem. Imagina, o diretor mais jovem, no meio de vários professores, a galera, pô, o que esse menino veio fazer aqui? Então foi toda uma mudança. E eu cheguei, a gente tem que trabalhar com sonhos. E legal que chama Parque dos Sonhos, é trabalhar dando sonhos e imagens para as pessoas. Então qual foi a primeira coisa que eu falei lá na escola? Eu falei, essa daqui vai ser a melhor escola do estado em 5 anos. Projeto para 5 anos. Eu comecei a falar com os alunos, tu é louco, você chega aqui, vem de São Paulo e acha que a gente vai... Eu falei, não, vai ser porque eu acredito em vocês. E aí a gente vai começar a mudar. E aí a gente começou a fazer um trabalho de processo, de formação, de discussão, sempre colocando o meu ponto de vista para os professores. Só que isso também é difícil, porque lá tem muitos professores que já dão aula há 20, 25 anos, então... Mudar uma metodologia. Mudar uma metodologia, você dá uma identidade. A primeira coisa, qualquer escola, aí pode ser regular, PEI, ET, particular, qualquer uma, é ter uma identidade. A escola tem que ter identidade. O que essa escola busca? O que essa escola quer? E aí, isso você consegue... A marca dessa escola. Né? Que nem eu falei assim, o Parque dos Sonhos vai ser o ponto de irradiação da paz e a não violência. E como é que a gente vai trabalhar isso? Como é que crianças que sofrem violência quase que diariamente vão conseguir trabalhar e superar essa violência que eles sofrem? Então esse foi o primeiro ponto que a gente começou a trabalhar lá. E falta isso, falta psicólogo, falta enfermeiro, falta segurança, falta tudo, entendeu? Só que o que a gente conseguiu lá no Parque dos Sonhos? Que a gente faz esse levantamento anual. Em 2016, a gente perdeu 8 alunos para criminalidade. Em 2017 foram 4. 2018, nenhum. Agora 2019, nenhum também. A comunidade começou a se aproximar mais da escola? Começou a se aproximar. Antes a gente tinha lá, fazia boletim de ocorrência uma vez por semana, a escola era assaltada, era vandalizada, era quebrada. Agora não, faz 3 anos que a gente não faz nenhum boletim de ocorrência, não sofre mais. De invasão, assim. Antes a gente tinha medo de deixar o celular em cima da mesa, de deixar as coisas porque furtavam. Agora não está mais acontecendo isso. Só que assim, são ciclos, então às vezes volta a acontecer, então a gente começa a refazer o trabalho. É um trabalho sempre de manutenção. É constante, sim, é constante. Você colocou aqui uma questão que sempre eu observei, que é o horário de entrada das crianças. Muitas vezes se entra às 7 horas da manhã, aí você vê crianças andando pela cidade antes das 7 da manhã, quase que se arrastando com sono. O fato de entrar às 8 horas melhora a produtividade? A criança chega numa condição melhor? Melhorou. Eu mudei o horário porque depois de ler um artigo, né, ler uma tese de mestrado, que eu vi assim, quanto mais tempo o adolescente dorme, mais ele fica disposto para aprender. Então o que eu falei? A gente antes, quando eu entrei lá na escola, entrava às 7h20, aí depois eu aumentei para 7h30, aí eu falei, não, agora vamos entrar 7h50 para começar a aula às 8h, então a gente dá uma tolerância até 8h05, 8h10. A gente começou a perceber que eles chegam um pouco mais dispostos, dormem menos na sala de aula, dormem menos nas aulas. Tem os que dormem, aí a gente chama a mãe, porque muitas vezes ficam acordados a madrugada inteira, no videogame, no celular e tal.
né? Mas a gente percebeu que eles começaram a ter mais disposição para aprender mais, para estudar mais, para assim, né? Para discutir mais também. Como é que é você ter essas 8 horas dentro de sala de aula? Porque dentro de uma escola, não sala de aula, para você suprir o aluno para não se tornar uma rotina cansativa e não se perder a aptidão pelo aprendizado. É difícil, é um desafio também isso, né? Porque os alunos, eles estão acostumados muito a ficar só 6 horas, 5 horas e meia, 6 horas na escola. Tanto que muitos alunos vão lá conversar comigo e falar, pô, estou pensando em sair aqui da escola porque eu estou cansado, tem muita coisa, é muita cobrança, é muito difícil. Aí eu falei, pô, mas se é difícil é porque a gente acredita em você, a gente acha que você pode superar esses desafios, né? Pode conseguir mudar seu futuro. Aí eles começam a pensar e falar, vou ficar mais um pouquinho, aí nesse pouquinho vai ficar mais 1 ano, 2 anos, e a gente vê como eles vão indo, né, nessa vertente de mudança. Mas para eles não perderem isso, a gente conversa muito com os professores, lá a gente tem uma reunião semanal com os professores, né, para discutir metodologia de aula, dinâmica de sala de aula, o que os professores estão fazendo de diferente para trazer o aluno e manter a atenção do aluno. Então, eles têm muita coisa que é feita fora da sala de aula, que é feita na comunidade, que é feita no parque, que é feita onde tiver lá espaço. Né, não só dentro da sala de aula, mas utilizar a escola como um todo. É lógico, utilizar os espaços, né, que tem lá. Você seleciona para que séries lá? Lá a gente tem do 1º ano do ensino fundamental, então as crianças entram lá com 6 anos e vai até o 9º ano do fundamental. Então, todo o fundamental você tem na escola. Então, o aluno ele entra no 1º ano aos 6 e sai na 9ª série. Com 14. Com 14 anos. 14 anos. Você disse que o planejamento da escola é para 5 anos, você já tem um resultado, objetivar um resultado. Esse resultado, como é que você vai mensurar esse resultado? Então, participação de alunos em Olimpíadas, como é que é isso? Não, anualmente a gente faz as avaliações internas, né? Não só as avaliações tangíveis, que são as avaliações que vêm do próprio Estado, mas também as avaliações internas. Essas são as tangíveis, que a gente consegue mensurar, ver o que o aluno aprendeu, o que ele produziu, mas também as avaliações intangíveis. Então, quantos pais estão participando mais da unidade escolar? Como é que está a questão da violência, casos de briga na escola? Por exemplo, né, casos de evasão, então quantos alunos deixaram de frequentar, casos de falta, tudo isso. Então a gente consegue ter esse levantamento, porque quando eu falo a melhor escola, se a gente for pensar a melhor escola em questão de nota, é muito difícil conseguir, porque aqui tem escolas e santos que já bateram a meta do IDESP e tudo isso. Então, parque não, parque a gente ainda vai levando, que nem a gente, nosso resultado em 2016 era 2,45, agora em 2017, 2018 a gente fez 3,9, então você vê o crescimento. Quase o dobro. Né? Então essa pode ser considerada uma avaliação extremamente positiva. E também a quantidade de alunos, que, né, a gente saiu em 2016 de 120 para 500 alunos agora em 2019 e em 2020 a gente vai ter 570 alunos. Qual a capacidade sua? 570. É o teu teto máximo que você pode... É o máximo, não cabe mais ninguém. Não cabe mais ninguém, não dá para inventar... Não dá. Não dá, a não ser que o Estado chegue lá, bata uma luz no governador e fale, vamos ampliar essa escola. Então até faço a pena, se ampliar lá o Parque do Sonho, mas vamos ampliar. Em relação à comunidade, você acredita que os 570 já estão atendendo a comunidade? Não, é preciso ampliar. É preciso ampliar. É preciso, porque hoje a gente tem lista de espera. Hoje você já tem lista de espera? Não é bem lista de espera, né? Tem mais alunos no sistema querendo ir para a nossa escola do que a capacidade que a gente tem para atender. Isso é algo positivo, né? Muito. Parabéns, que você saiu de uma situação de poucos alunos para uma condição de ofertar um bom trabalho. Isso é muito bom. Nós vamos a um rápido intervalo. Ponto de Vista, volta já. Estamos de volta nesse terceiro e último bloco do Ponto de Vista. O bate-papo hoje, educação, ensino período integral. Participa o nosso convidado, Regis Marques, ele que é diretor da Escola Estadual Parques dos Sonhos, lá no Jardim Real,
Jardim Nova República, né? Isso. A gente fala Jardim Real, que ali é uma grande Bolsão comunidade. 9, né? Bolsão 9, é uma grande comunidade. Bolsão. É uma grande comunidade. Você recebeu uma escola com uma deficiência, né, de alunos, e hoje você tem uma escola que no ano que vem você sabe que vai chegar na sua capacidade máxima. Né? Você tem alunos que entram do primeiro ano até o 9º ano, ou seja, você participa da vida deste aluno durante um bom tempo. Sim. A responsabilidade na escola em não só levar o aprendizado, mas fortalecer o caráter, a idoneidade, o que se tem de positivo no ser humano. Quando a gente fala isso, a gente fala de uma questão de avaliação, Regis. A avaliação, na sua opinião, ela tem que ser feita anualmente, ponto a ponto? Avaliar aquele professor da primeira série, avaliar a condição com que o aluno chega à segunda série, uma avaliação criteriosa, observando a evolução do aluno e também o que envolve o professor? Sim, a avaliação ela tem que ser constante, mas não é uma avaliação punitiva, né? Quando a gente fala avaliação, vem muito na nossa cabeça aquela questão da prova, que vai dar nota vermelha, que vem para deixar a gente mais para baixo. Não, a avaliação ela tem que ser formativa. Então, vamos avaliar o que aconteceu, quais são os pontos que a gente tem que melhorar, quais são os pontos que a gente vai potencializar, porque ninguém nunca faz só coisa ruim, assim como também não faz só coisa boa. Né? Então, o que a gente tem que melhorar, o que a gente tem que potencializar. Então, aí também lançar essa questão que lá somos parceiros, somos amigos, a gente trabalha em função do aluno. Então, o que o professor fez de interessante, a gente pode usar para a nossa aula também. Então, não é só... Aí entra na questão da patinação artística. O que a professora da patinação vem fazendo pode servir de exemplo a outros professores também. Você tem esse projeto muito bacana. Lógico. Lá, né? E lá não é só a patinação, como a gente tem a esgrima, tem a robótica, tem a cozinha experimental, tem a prática experimental, que os alunos fazem experiências lá na escola. Tem a questão dos clubes, que os alunos são protagonistas, eles mesmos montam os clubes deles e tomam conta. Então a gente tem um projeto de dança, tem um aluno nosso que foi agora para a final dos Jogos Escolares Estadual, então essa semana ele vai estar viajando lá para Piracicaba, participando do salto em distância, salto em altura. Então, quer dizer, é quando a gente consegue ver o todo. Então essa avaliação ela tem que ser constante. Você falou de avaliação anual, a gente lá faz avaliação semestral, bimestral, um bate-papo então, vamos semanal sentar, com os professores. Isso, que nem semanalmente também tem essa reunião com os professores, que quem faz é o coordenador, mas semanalmente também eu me reúno com a equipe de coordenadores para a gente fazer essa avaliação, falar o que precisa ser melhorado, o que a gente pode estar... E o que eu, enquanto diretor, posso estar fazendo para melhorar o trabalho dos professores. Eu li aquele livro Monge Executivo, achei muito interessante a questão da pirâmide invertida. Que nem, por exemplo, eu trabalho em prol dos coordenadores, o coordenador trabalha em prol dos professores, os professores têm que trabalhar... Então, quem está no topo da pirâmide são os alunos. E não o inverso. Não é o diretor, entendeu? Lá eu sou um servo do... É a maior responsabilidade embaixo para que se atinja o topo. Né? Você falou a respeito da patinação. A gente observa nas escolas os projetos que envolvem sempre um maior público masculino. Geralmente é o futebol, é o vôlei, o handebol, às vezes a gente tem, ou as ginásticas. Você implementou, através dos seus colaboradores, a patinação. E nós podemos observar um grande número, ou melhor, o maior número são das meninas participando da patinação e que vem crescendo e vem se tornando uma marca da escola, seria assim já? Sim, acredito que sim. Né, a patinação a gente começou lá, foi a professora Helena, né, começou em 2017, começou só com 9 alunas, hoje a gente tem 70 alunas participando da patinação, dessas 70 são 69 meninas e um menino. E um menino. Né, até hoje eu estive lá na escola, conversei porque tinha outros meninos tirando onda dele, falando, é só você de homem na patinação. Aí eu chamei os outros e falei, não, tá certo, por quê? É errado ele patinar? É errado ele estar lá querendo participar? Aí os outros, não, é verdade. Entendeu? Porque tem essa questão que a gente tem que trabalhar, do preconceito, né? Que patinação é esporte de menina, não é de menino. E agora com esse menino participando, ele pode servir de exemplo para que outros meninos entrem também. Que eu sinto lá, eu vejo que tem mais meninos querendo participar, mas tem muito essa questão do preconceito, porque a gente ainda vive numa sociedade preconceituosa. Eu falo que a gente quer transformar a escola, só que a escola às vezes se torna só uma bolha que traz essa questão do preconceito que vem de fora. Acaba estourando ali na escola. Isso, e lá a gente... Tem que ter a percepção disso. Lógico. Então, quando a gente percebe isso, não só eu enquanto diretor, mas a vice, o coordenador geral, os outros coordenadores, os professores,
eles vão trabalhar isso daí, também trabalhar essa questão do preconceito, falar assim, pô, cada ser humano é individual, né, tem seus desejos, tem as suas vontades, então ele pode fazer o que ele achar mais interessante, o que ele quiser. E o reflexo com os pais, Regis? Os pais das patinadoras, como é que é? A gente vê que as mães participam muito, mas é um grupo também específico, né? De 70, a gente tem mais ou menos em torno de 45, 46 mães que são super atuantes, o que precisar elas fazem, elas organizam evento, elas vendem bolo, vendem salgado para juntar dinheiro para patinação. Então, isso é uma coisa também que atrai a comunidade. Então, a gente já fez outras apresentações. Em 2018, a gente fez uma apresentação em Santos, junto com a Juliana Almeida lá. Nós éramos a única escola pública nessa apresentação. Nossa, foi bem legal. Aqui em Cubatão, a gente fez uma apresentação na Anilinas, agora em junho. E no fim do ano, a gente vai fazer uma apresentação lá no Centro Esportivo do Casqueiro, acho que é Armando Cunha. Armando Cunha. Né? Vai ter lá uma apresentação às 7 horas da noite, no dia 12. Então, quer dizer, a gente consegue, e isso é mostrar. Então, eu falo muito lá na escola que a gente tem que levar nossas coisas para fora, né? Nunca só lá dentro. Só lá dentro todo mundo já sabe. Então, a gente tem que levar para a comunidade, levar para as pessoas. Você fala de uma marca. A escola ela tem um norte, ela tem uma... Você está construindo uma escola com várias vertentes. Seja a patinação, seja a questão da luta pela paz, da conscientização, seja a aproximação dos pais e alunos. É uma escola de período integral que trata o aluno de forma integral. Sim. Não apenas dentro da escola, mas a integração com a sala de aula. Integral não só no período, mas se integrar com a sociedade. Sim, essa é a nossa proposta. Quando você fala da não violência, como é que é a aceitação da comunidade, da escola? É que eles confundem muito não violência com pacifismo, né? E não violência não é pacifismo. A gente não tá lá para dar outra face. Então, se alguém bateu, não é que bateu, levou. Mas bateu, vai ter que responder, vai ter que se desculpar, entendeu? Bater tem consequência. Então, é mostrar isso para eles. Bater no sentido não só de bater fisicamente, mas é que a gente tem várias formas de violência. Tem a violência física, econômica, racial, moral, religiosa, psicológica. Tem N tipos de violência. Então, como que a gente vai trabalhar essas formas de violência e vai mudando isso, né, para gerar valores não violentos, gerar cidadãos que realmente pensam nas suas atitudes, pensam nos seus atos. Um pouco é gerar consciência de paz, que falta hoje. O medo não gera uma aceitação? Ou seja, muitas vezes o aluno sofre violência, mas por medo ele acaba aceitando aquela violência, convivendo com a violência? Eu fiz minha especialização estudando a violência nas escolas, né? E quando eu fui questionar os alunos, 70% dos alunos que eu questionava, eles viam uma coisa assim, de falar do cabelo como algo normal. Então a gente vê que, por exemplo, a menina tinha um cabelo encaracolado, de cabelo cacheado, e falavam do cabelo dela para ela, até para ela que sofria violência, não, é só uma brincadeira. E ela não via aquilo como violência. Então, desde o meu ponto de vista, a gente vê que a violência nela é naturalizada, algumas formas de violência. Que nem, às vezes o aluno brincar de bater é algo comum, é algo normal. E aí eu tento trabalhar com eles e falar assim, a gente tem normal, frequente e comum. Bater não tem que ser uma coisa normal, porque normal vem de norma, vem de coisa que é uma norma que é estabelecida. Então, não é normal bater, não é normal você brincar de ficar se batendo. Aí eles entram nessa reflexão, nessa responsabilização, na questão da justiça restaurativa. Então, é um pouco acabar com medo também. Tipo, lá é engraçado que quando entrou uma professora, a gente fazendo uma avaliação, né, do ano de 2017, uma professora virou assim para mim e falou assim, nossa, Regis, eu acho interessante seu método, porque aqui os alunos eles não têm medo de você, eles te respeitam. Entendeu? Que é um ganho muito grande. É lógico, só que aí também a gente tem que entender até onde vai o respeito, até onde vai a liberdade, só que tudo que eu encaro na escola é lógico. Então a gente vai trabalhar nessa questão da não violência, porque assim, hoje as pessoas já têm essa consciência ambiental, que nem se eu pegar aqui um plástico e jogar aqui, as pessoas vão falar, pô, ele está poluindo, ele está estragando. Não que a poluição vai acabar daqui para amanhã, não. Mas as pessoas já estão tendo essa consciência ambiental. Cobra uma atitude por ser diretor, lógico, um exemplo. Entendeu? Né?
Só que falta uma consciência de paz, Márcio. As pessoas não têm, porque, como a gente estava falando agora, tem muitas questões violentas que são naturalizadas, que as pessoas acham isso normal. Tipo, um tratar a pessoa mal, ou um chefe começar a assediar o funcionário, começar a falar, vou te mandar embora, não sei o quê. Isso é uma forma de violência. Né? Então, quer dizer, as pessoas acham isso comum, acham isso normal, entendeu? Então, a gente começar a trabalhar isso desde os pequenininhos, que nem lá o próprio Estado já manda, né, o material Compasso, que é para trabalhar essa questão socioemocional. E nos anos finais, agora, a gente conversou com o professor de valores, que também vai trabalhar as assembleias, vai ouvir os alunos e falar, ó, vamos gerar essa consciência de paz. E juntando também, eu não sei se vou falar emendar, né, com a Marcha Mundial que vem aí, né, que é a segunda Marcha Mundial pela Paz e a Não Violência. Que passa por Cubatão. Que vai passar por Cubatão aqui no dia 11 de dezembro. E aí lá no Bolsão a gente vai fazer uma caminhada pela paz no Bolsão. E aqui eu estou tentando conversar com o prefeito, quem sabe ele assiste aí e tenta me ouvir, e com o presidente da Câmara para a gente receber a equipe base. Então a equipe base, isso acontece mundialmente. Isso. Então ela vai passando nos países. Isso. E aqui no Brasil ela passa em Cubatão. Vai passar em Cubatão. Ela chega no Brasil no dia 6 de dezembro, aí vai estar em Pernambuco. Lá em Pernambuco ela vai passar por Recife, Jaboatão, Caruaru e Olinda. Aí depois ela vai para a Bahia, então vai passar em Salvador. Depois da Bahia ela vem para São Paulo, então vai passar na cidade de São Paulo. Aí vem para Cubatão no dia 11. Aí de Cubatão ela vai para Cotia. Aí de Cotia vai para Paraisópolis em Minas, depois vai para o Rio, depois vai para o Paraná, depois vai para a Argentina, para o Paraguai. Vai descendo o continente. Isso. E essa marcha de conscientização, como é que é a aceitação dela nos alunos da Parque dos Sonhos? Bom, então a gente está começando agora, né, passar para eles. No dia 2 de outubro vai ter um evento lá na escola. Você até convida a TV Câmara, se quiser lá cobrir. Opa! Né, a gente vai fazer o símbolo da não violência, porque são dois símbolos, né? Tem o símbolo da paz e o símbolo da não violência. A gente vai fazer com os alunos não só do Parque dos Sonhos, mas também com os alunos do Valdomiro. E durante essa semana da não violência... Por que dia 2 de outubro? Porque dia 2 de outubro é o nascimento do Gandhi, então é considerado o Dia Internacional da Não Violência. E na semana, né, dia 3 e 4, a gente vai trabalhar com os alunos essa questão da não violência. Então, os professores, cada professor que entrar vai trabalhar um texto sobre não violência. E aí é gerar essa consciência, porque é difícil, de se gerar consciência é muito trabalhoso. Mas durante a marcha, que termina dia 8 de março de 2020, então a gente vai só trabalhar temas assim sobre não violência e como associar isso ao conteúdo. A marcha ela vai sair de Madrid, né, no dia 2 de maio. Então ela vai passar pela Europa, aí uma parte vai descer para a África, outra parte vai para a América do Norte, da equipe base. Porque como é que funciona? Não é que todo mundo sai marchando e vai para o mesmo lugar. A gente tem uma equipe base formada por mais ou menos 30 pessoas. E aí essa equipe base que vai passar pelo mundo inteiro. Que vai viajar o mundo inteiro propagando essa marcha. E aí cada pessoa que tiver, eles vão passar por Cubatão porque eu estou aqui, então eu pedi para que eles passassem por aqui. E aí aqui a gente vai fazer essas atividades, então cada cidade que eles vão vai ter uma atividade diferente. Eu não sabia que Mahatma Gandhi era o exemplo para essa marcha, né? Para esse movimento. Né? Que assim, essa já é a segunda, a primeira foi em 2009, e aí em 2009 eles passaram por mais ou menos 120 países, só que só durou 3 meses em 2009. Então ela começou em 2 de outubro também, terminou em dezembro, em 2 de janeiro, na verdade. Né? Agora não, agora ela vai durar 6 meses. Quer dizer, vai ser, ampliou bastante. Ampliou, então a ideia é passar por mais países, ter mais atividades, fazer mais coisas. Eu lembro que em 2009 a gente fez uma atividade lá no centro de São Paulo, ainda estava lá. A gente fez uma faixa com 30 metros e soltou lá perto da prefeitura. O Kassab foi lá, destruiu um revólver. Falou que temos que investir em educação e é super atual, porque até hoje temos que investir em educação. Teremos sempre que investir em educação. Sim, sempre. Nunca é um investimento que cessa. Estamos chegando ao final do programa, Regis. Eu quero agradecer a sua participação aqui. Um abraço a todos os alunos seus lá do Parque dos Sonhos e aos seus docentes. Eu que agradeço, Márcio, pelo convite, né, ter podido estar aqui, conversar, falar um pouco sobre o Parque dos Sonhos, falar sobre a Marcha Mundial, que é uma coisa extremamente importante, né, nesse mundo que a gente vive hoje cheio de violência, cheio de segurança. Então, é bom falar e gerar essa consciência de paz, assim, que é muito legal. Bacana.
agradecendo a você, a sua audiência, agradecendo a toda a equipe que por trás das câmeras leva até você a sua TV Câmara. Lembrando que o nosso conteúdo fica à disposição também na internet, no nosso canal no YouTube, TV Câmara Cubatão, bem como no Facebook. Continue na programação e até o próximo Ponto de Vista.